Olá, ok? Vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje sobre poder sem limites. Nesse material, a gente vai desvendar como o desempenho máximo é alcançado através de algo muito, mas muito tangível, o nosso próprio corpo físico. Olha só, existe um conceito fundamental aqui nas nossas fontes de que a fisiologia é, na verdade, a terceira porta da excelência. Isso porque mudar a postura do corpo altera o estado bioquímico e mental do cérebro na mesma hora. Não é mágica, não é pensamento positivo vago, sabe? É literalmente biologia pura em ação. Essa é uma pergunta que vira e mexe e intriga todo mundo, né? Frequentemente, a gente vê a capacidade de atingir aquele estado de espírito focado, super produtivo, até eufórico, como um dom misterioso. Sabe aquela sensação de acordar se sentindo incrível? Parece até um golpe de sorte. Mas o material que a gente está analisando hoje argumenta exatamente o oposto. Atingir um estado mental desejado é um processo altamente gerenciável, é mecânico e, o melhor de tudo, totalmente acessível a qualquer pessoa a qualquer momento. E isso leva a gente direto para a parte 1, o poder do estado capacitador versus paralisante. Mas o que será que realmente governa as nossas decisões e ações de todo dia? O conceito central aqui é o nosso estado neurofisiológico, que é basicamente a soma de todos os processos neurológicos acontecendo dentro de nós em um determinado momento. Se a gente observar as forças extremas que operam o nosso cérebro, dá para ver uma divisão bem clara. De um lado, a gente tem os estados capacitadores. Imagina só, confiança, amor, força interior, alegria. Esses são os estados que liberam o nosso maior poder pessoal. Do outro lado, temos os estados paralisantes, como a confusão, a depressão, o medo e a ansiedade, que sugam completamente as nossas energias. A pesquisa mostra que o comportamento humano é ditado quase que inteiramente por qual lado dessa balança está no comando da situação. Tem um exemplo muito bacana e muito cotidiano nos textos sobre isso. Quem nunca cruzou com alguém trabalhando, tipo uma garçonete ou um atendente, com um humor terrível, respondendo de forma mega ríspida? A nossa tendência natural é julgar na hora, né? A gente pensa, nossa, que pessoa horrível. Mas a verdade exposta aqui é que as pessoas não são os seus comportamentos. Aquela atendente não é uma pessoa ruim. Ela só está operando temporariamente num estado terrível de falta de recursos físicos e mentais. Entender isso cria uma empatia enorme e ensina que, se o estado for alterado, o comportamento da pessoa muda instantaneamente. Tá, mas como a gente passa da ansiedade para a confiança? A resposta está na parte 2, o ciclo cibernético, onde mente e corpo operam em total sincronia. Isso ilustra de um jeito muito brilhante a essência de todo o processo. Se a gente seguir o fluxo, dá para ver que o nosso estado final é o resultado de duas coisas que convergem num ciclo contínuo: as nossas representações internas e a nossa fisiologia. Quando esses dois elementos interagem, eles criam o estado, que, em seguida, produz o comportamento visível lá na outra ponta. Seja o que a gente fala, a postura que a gente adota, ou até mesmo mudanças na cor da pele e no ritmo da respiração. Tá tudo interligado. Vamos destrinchar o primeiro componente desse ciclo, a representação interna. Basicamente, é como a gente desenha a realidade na nossa própria mente. Pensa o seguinte, se alguém que você ama está muito atrasado e a sua mente cria logo a imagem de um acidente terrível, o coração dispara e o corpo entra num estado imediato de choque e pânico, certo? Agora, se a sua imagem interna for a de que a pessoa está lá tranquilamente ouvindo música no carro e só perdeu a noção da hora, o seu corpo permanece totalmente calmo. Ou seja, o cenário criado altera drasticamente toda a sua resposta biológica. O que nos traz para o ponto 3, a fisiologia, o caminho da excelência. E os dados sugerem que essa é, sem dúvida nenhuma, a rota mais rápida para a mudança. Olha só a força dessa frase. É crucial absorver a gravidade disso. Como a gente comentou no começo, a fisiologia é a terceira porta da excelência, porque o corpo físico é a nossa grande alavanca de mudança. É praticamente impossível sustentar uma emoção muito forte sem a mudança correspondente no corpo. Quando a sua estrutura física assume deliberadamente uma postura de poder, o cérebro recebe sinais elétricos e químicos e ele simplesmente não tem outra escolha a não ser reagir e se alinhar a isso. Ele obedece na mesma hora. E quais são essas ferramentas corporais que a gente tem à disposição? Nós temos gatilhos instantâneos. A postura dos ombros, o ritmo da respiração, o nível da tensão muscular, condições super complexas como a depressão, por exemplo, não são apenas mentais, elas têm uma fisiologia inconfundível. Uma pessoa deprimida geralmente está com os ombros caídos, o olhar fixo para baixo e a respiração muito curtinha e fraca. O corpo entra no molde deprimido, garantindo que a mente continue lá.
Mas, se a gente muda esses gatilhos físicos, a emoção obrigatoriamente vai ter que se adaptar. E para entender o peso real disso na prática, entramos na parte 4, histórias paralelas e as altas apostas da gestão de Estado. Aqui a gente está falando literalmente de situações de vida ou morte. O primeiro caso é o do lendário equilibrista Caro Valenda. Por anos a fio, ele fez rotinas aéreas absurdas, perigosíssimas e com sucesso inabalável. Por quê? Porque o conceito de falhar simplesmente nunca fez parte da representação interna dele. Só que os relatos mostram que num dado momento da vida, ele começou a verbalizar e visualizar a própria queda. Ele entregou de bandeja essa imagem de falha para o próprio sistema nervoso. E isso mudou a fisiologia do corpo dele para apoiar exatamente esse comportamento fatal. O corpo seguiu a mente direto para o desastre. Mas aí, num contraste fascinante, a gente tem a jornada do Norman Cousins. Diante de um diagnóstico de uma doença debilitante e com quase nenhuma chance de sobrevivência dada pelos médicos, ele escolheu usar a fisiologia ativamente. E sabe como ele fez isso? Através do riso. Ele passava horas assistindo a comédias, e o ato físico de rir alterou a química corporal dele de uma forma tão espetacular, aliviando tanta dor, que o sistema nervoso iniciou um autêntico processo de cura. Isso prova de um jeito maravilhoso que intervenções físicas intencionais podem gerar respostas biológicas imensamente positivas. Bom, mas como aplicar tudo isso no caos do nosso dia a dia? É aqui que entramos na parte 5, o princípio como ser e como evitar o preço da incongruência. Vamos para o passo a passo ver como isso se constrói na ação. Diante de um desafio grande, a instrução não é tentar se convencer mentalmente, mas sim comandar o seu corpo fisicamente. Passo 1, assumir a exata postura física de quem tem certeza da vitória. Passo 2, mudar a respiração para um padrão calmo e profundo. E passo 3, ajustar a expressão facial para uma prontidão total. Esse alinhamento físico dispara as substâncias químicas da confiança lá no cérebro antes mesmo de rolar a percepção consciente da mente. É muito poderoso. O maior obstáculo para isso tudo funcionar, de acordo com as fontes, é a tal da incongruência. Isso acontece quando existe um conflito entre o que você está dizendo e o que o seu corpo está fazendo. Imagina alguém afirmando que está super pronto para liderar um projeto gigante, mas com os ombros caídos e a respiração ofegante. Essa pessoa está lutando ativamente contra as próprias palavras. É o que o material descreve como puxar um soco. A mensagem falha completamente, porque o estado interno não tem o suporte vital daquele alicerce físico. Então, depois de toda essa análise sobre como a gente funciona, fica essa reflexão provocativa e super imediata. Faz um check-up no próprio corpo agora. Como a postura física que você adotou neste exato segundo está ditando a realidade que a sua mente está experimentando? Ajustar e expandir essa postura agora mesmo não é só uma questão de alívio muscular, é uma oportunidade imediata de reescrever completamente a qualidade da sua experiência mental de hoje. A chave para excelência sempre esteve, literalmente, na nossa postura. Um abraço e até a próxima análise.